vamos dar seguimento ao nosso culto. Uma das séries de televisão que eu mais gostei de assistir não é tão nova, já é considerada antiga, mas eu gostei demais de assistir a série chamada 24 Horas, estrelando um famoso personagem chamado Jack Bauer. Vocês devem conhecer o Jack Bauer, certo? Já ouviram falar do Jack Bauer. E eu gostei da série por vários motivos. Primeiro porque Jack Bauer é um agente do governo norte-americano lidando contra ameaças terroristas contra o povo e a nação. E mais do que isso, ele é colocado em situações inimagináveis durante a série. Situações das quais a gente diz, bom, daqui ele não sai. E é verdade que às vezes por meio de atitudes não muito ortodoxas, ele sempre consegue cumprir o seu objetivo, ele sempre consegue fazer aquilo que é certo, proteger a nação. E 24 Horas é uma série interessante, eu gostei também, porque ela faz exatamente o estilo que eu gosto de assistir, aquele tipo de suspense, de ação. Cada episódio conta 1 hora de um dia. São 24 temporadas, são 24 episódios em uma temporada. Gente, é um dia só em uma temporada inteira. É muito boa a série, mas tem uma coisa que eu não gostei. Eu não gostei do final. Por quê? Porque no final, e eu não vou dar muitos spoilers aqui, fique tranquilo. No final, o Jack Bauer consegue fazer aquilo que ele é chamado para fazer. Ele consegue proteger a sua nação. Só que ao longo da história, o caráter dele, o personagem é construído de tal modo que o seu final me disse, peraí, mas é assim que ele vai terminar? É assim que vai ser o final do grande Jack Bauer? E sabe o que acontece? Eu e você, nós, tanto na ficção quanto na realidade, nós nutrimos uma certa expectativa por um final feliz. E talvez uma das coisas que eu tenha me decepcionado tenha sido essa. A minha expectativa de final feliz para Jack Bauer não foi cumprida. Nós esperamos o final feliz das histórias, nós esperamos o final feliz das nossas vidas, e ao chegarmos em Jonas capítulo 4, na série que nós estamos estudando, chamada O Avesso da Missão no livro de Jonas, nós esperamos o final feliz de Jonas. E então vem o capítulo 4, e talvez você tenha a experiência de dizer, peraí, mas esse é o final feliz de Jonas? Esse é o final feliz da história? Onde está o final feliz de Jonas? E o que nós vamos ver essa manhã é que Deus está, por um final inesperado, por um final em que muitas vezes nós questionamos onde está o final feliz, Deus está mostrando onde e em quem está o final feliz. Deus está mostrando a lição que Ele quer ensinar ao profeta Jonas e a nós, Ele quer ensinar. Aquilo que no capítulo 1, 2 e 3 ele já o fez, mas aqui explicitamente o faz. Ele quer dizer o seguinte: o final feliz está em termos as nossas vidas utilizadas para demonstrar a misericórdia às outras pessoas que nós já provamos em Jesus. O que Deus quer ensinar é que o final feliz das nossas vidas está em darmos a mesma misericórdia que recebemos em Cristo por causa de Cristo. É com isso em mente que eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Jonas capítulo 4. Vamos ler o capítulo inteiro e na sequência nós vamos verso a verso, compreendendo o que é que Deus está nos ensinando por meio de Jonas capítulo 4. O texto diz assim: isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar, cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás, a não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver deste modo. Verso 4, o Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol.
Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Verso 9, Deus perguntou a Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu, sim, acho certo ficar tão irado, a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão desta grande cidade? Você percebe? O que é que Deus está querendo fazer? Deus está querendo ensinar mais uma vez Jonas sobre a misericórdia dele como Deus e o papel de Jonas em dar, em ser compassivo para com as pessoas. E nós vemos a misericórdia de Deus de fato no livro inteiro. Por exemplo, o capítulo 1. Nós vimos que Jonas, fugiu para Tarsis. Ele fugiu da ordem de Deus. E o que é que Deus faz? Deus derrama sua misericórdia na vida de Jonas. Ele não fulmina Jonas. E Deus ainda demonstra sua misericórdia na vida dos marinheiros que estavam no barco junto com Jonas. Ele poupa a vida de Jonas. Ele poupa a vida dos marinheiros. Em Jonas capítulo 2 nós vemos a misericórdia de Deus. Jonas está lá dentro de um peixe, 3 dias, 3 noites, Jonas confessa seu pecado para Deus, e o que é que Deus faz? Deus demonstra a sua misericórdia, ele perdoa os pecados de Jonas. Capítulo 3, vemos a misericórdia de um Deus que envia esse profeta aparentemente restaurado para Nínive. E nós vemos a misericórdia de Deus quando no capítulo 3, verso 5, nós lemos que toda a cidade de Nínive creu. Deus trouxe perdão e salvação a todos aqueles habitantes, antes inimigos de Deus, agora rendidos ao Senhor. E talvez você dissesse o seguinte, nossa, podia parar no capítulo 3. Por quê? Porque o capítulo 3 é o final feliz. Jonas foi lá, obediente, pregou, Nínive foi lá, todos creram, ficaram felizes para sempre. O que é que o capítulo 4 está fazendo aqui? O capítulo 4 está nos mostrando que muitas vezes, mesmo aqueles que já conheceram a misericórdia de Deus, que têm provado da misericórdia de Deus, precisam ser continuamente ensinados e motivados a praticar a misericórdia que receberam em Cristo. E Deus faz isso com Jonas. Por quê? Porque capítulo 1, grandes eventos. Capítulo 2, grandes eventos. Capítulo 3, grandes eventos. Jonas ainda não entendeu o que é que Deus faz, grandes eventos, e finalmente Deus fala diretamente com Jonas. E é exatamente que nós vemos isso. Aqui nós vemos Deus vindo a Jonas para ensinar a principal lição do livro e do capítulo. Veja comigo o versículo 1. Como é que essa história então começa o seu capítulo final? O texto diz, isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Jonas viu que a cidade creu. O que é que um profeta, o que é que um missionário bem-sucedido vai dizer? Todos creram, estou pronto para escrever o meu livro. Todos vão aprender comigo sobre o que é sucesso ministerial. Mas Jonas sai. E Jonas fica irado. E meus amigos, aqui nós precisamos, antes de mais nada, estabelecer uma distinção entre ira verdadeira, boa, santa, e uma ira pecaminosa. Sim, existe uma ira santa. Na verdade, existe uma ira santa, porque Deus é um Deus irado. Romanos capítulo 1. Verso 18 diz o seguinte, que a ira de Deus se manifestou a todas as pessoas por causa da sua maldade e da sua impiedade. A ira de Deus, a ira que pertence a Deus, a ira que provém de Deus, Deus, entre todos os seus atributos e qualificações, Deus é um Deus irado, mas graças a Deus,
graças a Ele. A ira dele é perfeita, é boa, é santa. Sabe por quê? Porque a ira de Deus não é uma reação inadequada. J.I. Packer, um teólogo extremamente importante para os nossos dias, diz que a ira de Deus é a reação adequada, é a indignação de Deus ao mal. Pense só, nós temos um Deus que é santo, que é justo, que é poderoso. Imagine ter um Deus que não liga para o pecado. Um Deus tão santo, mas que tolera o pecado. A equação não fecha. Se o nosso Deus é 100% perfeito, se o nosso Deus é totalmente santo, justo e bom, então o nosso Deus também precisa ser irado contra o pecado. Por quê? Porque a ira é a reação adequada ao mal. É a indignação a tudo aquilo que é essencialmente contrário à missão, à existência, à essência de Deus. A ira contra aquilo que é pecaminoso, a ira contra aquilo que é mal. Deus é um Deus irado. E retirar a ira de Deus das Escrituras significa retirar o Evangelho. Porque Deus derramou a sua ira sobre Jesus e não sobre nós. Portanto, nós precisamos estabelecer que existe uma ira santa. E mais, gente, essa ira santa de Deus, ela pode ser experimentada por seres humanos, porque Gênesis capítulo 1 nos diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Alguns dos atributos, das características divinas não foram dadas a nós. Nós não somos, por exemplo, onipotentes. Nós não somos onipresentes, mas algumas das características, alguns dos atributos de Deus foram dados a nós. Deus é amor e, portanto, nós podemos amar. Deus é um Deus inteligente e, portanto, nós podemos pensar. Deus é um Deus irado para com o mal, perfeitamente irado para com o mal, e nós também podemos nos irar assim. Efésios capítulo 4 diz: irai-vos e não pequeis. O que significa que é possível se irar sem pecar. Isso é, como é que eu e você podemos fazer isso? Quando nós também nos indignamos contra o mal. Quando você lê uma notícia de que mulheres e crianças são traficadas para fins sexuais, do tráfico sexual, você e eu nos indignamos corretamente. Nós olhamos para o mal e nós nos indignamos, nós reagimos contra o mal, contra o pecado. O grande problema é que, diferente de Deus, nós também podemos experimentar um outro tipo de ira. Nós podemos experimentar uma ira pecaminosa. Por quê? Porque se em Gênesis 1, Deus nos criou com a capacidade de nos irarmos, porque Ele é um Deus perfeitamente irado contra o mal, em Gênesis 3, o pecado adentrou ao mundo. Em Gênesis 3, as nossas emoções. Em Gênesis 3, o nosso pensamento. Em Gênesis 3, a nossa essência foi corrompida pelo pecado. E com isso, a maneira pela qual nós nos iramos também se tornou muitas vezes uma ira pecaminosa. E, gente, é aqui que nós normalmente nos iramos, tá bom? Se nós podemos nos irar contra o mal, geralmente nós nos iramos por motivos bem banais. E às vezes até por motivos importantes, mas de maneira equivocada. Eu, por exemplo, sou São Paulino, você sabe disso. Toda vez que eu escuto alguém comemorar um gol contra o meu time, sobe uma ira contra mim. E essa ira, ela não tem nada de santa. Ela é totalmente pecaminosa. Por quê? Porque a ira santa é a reação adversa ao mal. A ira pecaminosa é a reação equivocada contra o meu senso egoísta de justiça. Você percebe? O que é a ira pecaminosa? O meu senso de justiça, que é corrompido pelo pecado, que é egoísta e orgulhoso, ele foi afetado. E porque ele foi afetado, eu me iro. Eu me iro contra o trânsito. Eu me iro no futebol. Eu me iro contra o meu filho. Não é assim com a gente? As nossas manifestações de ira, geralmente, são manifestações pecaminosas da ira, reações adversas ao nosso senso equivocado de justiça que foi afetado. Adivinhe qual é a ira de Jonas aqui. Concordamos que a ira de Jonas é a ira pecaminosa, certo? Sim. Sabe por quê? Porque no versículo 2 nós descobrimos contra quem é a ira. Veja o que o versículo 2 diz. O texto diz assim: então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor?
por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar, cheio de amor. Estás pronto a voltar e não trazer calamidade. Aqui tem uma coisa que Jonas faz de modo certo. Ao invés de Jonas ficar falando mal de Deus por aí, ao invés de Jonas postar nas suas redes sociais uma crítica contra o Senhor, o que Jonas faz? Jonas volta-se a Deus. Jonas sabe que ele pode estabelecer um relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque Jonas é um homem de Deus. Assim como eu e você em Cristo somos salvos, ele também era um salvo. Ele era alguém que pertencia ao povo de Deus, e como povo de Deus nós podemos conversar com o nosso Senhor, e nós inclusive podemos derramar ao nosso Senhor as nossas lutas, os nossos lamentos. Passamos por uma série antes de Jonas em Salmos, e nós vimos isso. Como é que nós podemos colocar para o Senhor as nossas dúvidas, os nossos questionamentos? Então isso aqui Jonas faz de modo correto. No entanto, veja o que ele diz. Ele diz: Senhor, não foi isso que eu disse. Senhor, não foi isso que eu pensei. Antes de eu fugir para Tarsis, olha o que ele está fazendo. Ele está justificando a sua desobediência. Ele está justificando o seu pecado, acusando quem? O próprio Deus. Acusando o caráter de Deus. Ele diz: Deus, eu fugi porque eu sabia que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso. E, gente, o que Jonas está fazendo aqui é ainda mais grave. Sabe por quê? Porque Jonas não está tirando essas palavras da sua própria boca. Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. O Senhor Deus aparece a Moisés. E você sabe o que o Senhor Deus diz? Ele diz: eu sou Javé, o Senhor. E ele utiliza essas palavras. Ele diz: eu sou Deus misericordioso e compassivo, lento para mirar, cheio de amor. E em Êxodo capítulo 34, o texto diz: eu cubro 1000 pecados. Eu cubro uma grande porção de pecados por causa da minha misericórdia. Olha o que este homem orgulhoso e arrogante está fazendo. Ele usa as palavras de Deus para definir a si mesmo como o motivo pelo qual Deus está errado. Ele usa as palavras de Deus contra Deus. Contra quem é a ira de Jonas? A ira de Jonas não é contra os ninivitas. A ira de Jonas não é contra os seus inimigos. A ira de Jonas é contra o Senhor. E ele é extremamente claro ao dizer: está vendo, Deus? Eu estou irado porque o Senhor é quem o Senhor é. E é neste ponto que nós percebemos que Jonas ele está irado contra o caráter de Deus e contra o agir de Deus. Ele está irado contra o caráter de Deus porque Deus diz que é compassivo e misericordioso. Outras versões da Bíblia vão usar o termo gracioso e misericordioso. Um Deus que é pronto para dar o seu favor às pessoas, um Deus que é pronto para agir em favor daquele que está necessitado. O texto diz que Deus é lento para se irar. E ele é cheio de amor. E essa palavra amor, gente, ela mostra onde está o problema de Jonas. Por quê? Porque Jonas usa a palavra hesed. E a palavra hesed é a palavra utilizada em todo o Antigo Testamento para definir o tipo de amor e de relacionamento que Deus tem para com o povo de Israel. A palavra hesed, ela não significa apenas amor, ela significa amor leal, compromisso, amor pactual. Hesed era a palavra mais próxima que nós conhecemos para um amor sacrificial, um amor compromissado. E Hesed era o amor de Deus para com Israel. Deus amava Israel mesmo quando Israel pecava. Deus amava Israel mesmo quando Israel desobedecia. Deus havia estabelecido a sua aliança. E quando Deus diz que vai cumprir algo, gente, Deus cumpre. Deus é fiel, Deus é leal. Deus é Hesed. Deus é amor. Sabe por que Jonas está bravo? Porque Jonas está dizendo: é verdade que o Senhor é Hesed, mas o Senhor é Hesed só para Israel. O Senhor não é Hesed para a Síria. O Senhor não deve ser amor, leal, compassivo, misericordioso para os meus inimigos. O Senhor deve ser isso somente para nós. Sabe o que Jonas está fazendo? Jonas está dizendo o seguinte: Deus, o Senhor só deve derramar o seu amor na vida de uma raça específica.
O Senhor só deve derramar o seu povo e o seu amor na vida de uma língua específica. Você percebe onde está a expectativa de Jonas? Jonas diz, só Israel merece o amor de Deus. Os outros não merecem. Ele está bravo contra o caráter de um Deus que quer agir para salvar todas as pessoas, ou melhor, pessoas de todos os povos. Sabemos que nem todos serão salvos, mas pessoas de todos os povos, de todas as línguas. E em suma, Jonas está bravo porque Deus é Deus. Jonas está bravo porque ele não pode controlar a Deus. Jonas está bravo porque ele não pode manipular a Deus. Jonas está bravo porque Deus não atende às suas expectativas. Coitadinho de Jonas. Jonas vai salvar Deus vai salvar meus inimigos. Deus está errado. A ira de Deus, a ira de Jonas é contra Deus. E, portanto, o que nós enxergamos aqui é que o problema de Jonas não é Nínive. O problema de Jonas é Jonas. O problema de Jonas está no coração de Jonas. E aqui nós temos, a partir do versículo 3, um fluxo que nos mostra justamente o que está acontecendo. Veja o versículo 3, diz, agora tira a minha vida, Senhor, para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Jonas está tão irado a ponto de dizer, Senhor, tira a minha vida. E gente, nós precisamos entender aqui que não há nenhum motivo, nenhuma razão no texto que nos mostre que isso é uma figura de linguagem. Nada nos textos nos diz que Jonas é um homem melindroso, uma diva do século 21, que fica simplesmente mostrando as suas dores e as suas lutas para que alguém mostre algum tipo de bondade para ele. Não, tudo aqui nos mostra que Jonas estava falando sério. Jonas estava demonstrando um desejo suicida. E aqui nós vemos então como é que funciona o ser humano no seu modo de agir, pensar e sentir. Veja só o que é que acontece. Em primeiro lugar, Jonas pensa. O que é que Jonas faz? Jonas pensa que somente Israel merece a salvação. Jonas pensa que Nínive não merece salvação. Jonas pensa a parte das Escrituras. Jonas pensa a parte da Bíblia. Jonas pensa a parte de Deus. Jonas pensa a partir de si. E o que acontece? Quando nós pensamos a parte de Deus, nós agimos a parte de Deus. E é isso que acontece. Jonas pensa equivocadamente, versículo 2. Jonas age equivocadamente, ele está irado contra Deus. Jonas pensa equivocadamente, Jonas age equivocadamente. E por fim, então, Jonas sente equivocadamente. Jonas sente desejo de morrer. Porque é assim que o coração humano pensa. É assim que o coração humano escolhe. É assim que o coração humano sente. Nós sentimos muitas das dores e das doenças da alma e da mente. Porque nós pensamos, sentimos e escolhemos de modo equivocado. Nós fazemos isso à parte de Deus. É isso que Jonas está fazendo. O que significa, gente? Que muitos desses problemas que nós enfrentamos no século 21, problemas que muitas vezes nós respondemos simplesmente com remédios, muitos desses problemas, eles provêm do coração do ser humano. Tristeza, depressão, desejos suicidas. Eles provêm do coração do ser humano. É claro, tem muito mais por aí para a gente explorar nesse assunto. Infelizmente, nós não temos tempo de ir tão a fundo. Mas a verdade é que nós vemos um sentimento sendo expressado como consequência de algo equivocado desde o seu início. Porque Jonas pensa de modo equivocado, Jonas escolhe agir de modo equivocado, Jonas sente de modo equivocado. Meus amigos, os nossos sentimentos, eles devem servir de maneira para mostrar onde estão os verdadeiros problemas do nosso coração. Quando nós entramos em profunda depressão, profunda ira, profunda tristeza, profunda alegria, os nossos sentimentos, eles não são necessariamente o problema. Eles mostram onde está o nosso coração. E no caso de Jonas, o seu coração estava em si mesmo, no seu desejo, na sua vontade. E é por isso que Deus tem que intervir, certo?
É por isso que Deus, um Deus misericordioso, poderia fulminar Jonas, mas Deus vem até Jonas e no versículo 4 ele pergunta: Jonas, você acha certo ficar tão irado assim? Imagine-se na situação de Deus. Como é que nós lidaríamos com este homem? Talvez nós disséssemos o seguinte: Jonas, você vai ter uma nova chance. Mas a chance já foi. Foi lá no capítulo 3. Você está aqui no capítulo 4 e você continua assim. Chega, Jonas, eu te dou uma chance, eu te dou 2 chances. Na terceira chance você não tem mais chance nenhuma. Não é assim que nós fazemos. Muitas vezes nós agimos com a mão de ferro. Nós queremos mostrar quem é que manda e nós dizemos o seguinte: você me pega uma vez, você me pega 2 vezes, na terceira eu mostro quem eu sou. Nós talvez esperássemos que Deus fizesse isso. De novo, Jonas. Não aprendeu ainda, Jonas? Mas ao invés de fulminar, destruir e humilhar, o que é que Deus faz? Deus se direciona a Jonas com uma pergunta retórica, é verdade. Você acha certo ficar irado assim? Todos nós sabemos qual a resposta. Não, não é certo. Mas Deus age desse modo porque Deus está querendo ensinar uma lição. Você se lembra? Quem recebeu misericórdia deve dar misericórdia. Deus quer ensinar essa lição. Deus fala com Jonas e nós não temos uma resposta. Pelo contrário, Jonas não responde a Deus. Veja o versículo 5, o que é que Jonas faz? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Imagine só, passar por toda a experiência do profeta, ouvir Deus falando com você: Jonas, é certo você ficar assim? O que Jonas deveria fazer? Jonas deveria dizer: é verdade, Deus, estou errado. Mas dá quase para ver aqui, Jonas emburrado, cara fechada, cruzando os seus braços e dizendo: quer saber? Eu ainda acho que eu estou certo. Eu sou orgulhoso. Eu vou ver o que vai acontecer com Nínive. Ele não volta para Israel. Gente, o que Jonas poderia ter feito? Jonas poderia dizer o seguinte: nossa, Nínive se converteu. Eu vou voltar correndo para o meu povo. Vou voltar correndo para Israel, porque eu vou contar as maravilhas de Deus. Eu vou dizer que aquele povo que era nosso inimigo agora é nosso amigo. Vou dizer que antes eles eram os nossos inimigos, mas agora nós somos uma mesma família. Mas Jonas não faz isso. Jonas poderia ficar em Nínive. Jonas poderia celebrar com os ninivitas e dizer o seguinte: está vendo? Nós éramos separados por uma barreira de uma série de convicções equivocadas sobre raça, sobre nação, sobre fé. Vamos agora mostrar que tudo isso caiu por causa da salvação que vocês têm em Deus. Vamos celebrar juntos. Jonas não faz isso. Jonas vai ficar sozinho. Jonas vai para um lugar a leste de Nínive e Jonas faz um abrigo. E qual é a expectativa dele? Ver o que acontece com a cidade. Jonas ainda achava que tinha algum jeito de ver aquela cidade pegando fogo. Deus disse: quem sabe em 40 dias eles realmente não são destruídos. Jonas é um homem de um coração duro. Mas Deus é um Deus de misericórdia. E, portanto, Deus vai agir para ensinar aquele homem. É isso que Deus faz nos versos 6 a 8. Veja só, releia comigo. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. Jonas desejou morrer. Para mim, é melhor morrer do que viver deste modo. Sabemos que o nosso Deus é um Deus extraordinário, não é? E nós vemos isso no livro de Jonas. Deus orquestra uma tempestade gigantesca no capítulo 1. Deus orquestra que um peixe grande engula um homem e que este homem fique 3 dias e 3 noites vivo dentro de um peixe. Deus orquestra que o peixe vomite Jonas.
Deus orquestra e governa soberanamente as situações, de tal modo que ele envia este mesmo Jonas para pregar e fazer o maior milagre que pode existir: converter e salvar pessoas. Este mesmo Deus, em sua providência e sua soberania, ele vai agir de modo sobrenatural para ensinar uma lição a Jonas. Se Jonas não entende de modo simples, deixa eu simplificar ainda mais. Deixa eu trazer uma ilustração. Deixa eu fazer como eu faria com uma criança de 3 anos emburrada. Está fazendo beicinho, Jonas. Você está bravo. Então eu vou te explicar com um exemplo. Verso 6. Deus faz crescer ali uma planta. E veja a soberania de Deus. Deus faz crescer uma planta em um dia. Meu filho, junto com a minha mãe, eles plantaram um pezinho de feijão. O pezinho de feijão não nasceu em um dia. Porque planta não nasce em um dia. Planta leva tempo. Planta precisa ser regada. Planta precisa de sol. Mas Deus não precisa de nada disso. Em um dia, uma planta nasce. E veja só, a planta não nasce em outro lugar. A planta nasce precisamente onde Jonas estava, construindo um abrigo com algumas folhas para se cobrir. Deus envia uma planta. E o verso 6 diz que essa planta trouxe alívio a Jonas. Gente, faça comigo uma avaliação. Aqui é o único momento do livro em que Jonas está feliz. É a única expressão de algum tipo de contentamento deste homem, é quando ele fica aliviado por causa do seu desconforto. E é interessante, o texto bíblico oferece para nós aqui um jogo de palavras. A palavra desconforto no texto original é a mesma palavra utilizada por Deus no capítulo 1 para falar da perversidade dos ninivitas. Deus está usando uma ilustração para mostrar que o desconforto de Jonas não é o calor. Jonas, o seu desconforto é você mesmo. E da mesma forma como os ninivitas precisavam ser salvos dos seus pecados, Jonas, você também precisa se arrepender e continuar provando da minha misericórdia. Ali está o alívio. Deus está trazendo um alívio para um desconforto, para ensinar onde está o grande alívio para o grande desconforto dos nossos corações. Mas Deus tem um plano, certo? Então, no dia seguinte, versículo 7, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta e ela comeu o talo da planta que secou. Deus manda um bichinho. Ele vai lá. Ele come bem o talo da planta. Ele não come uma partezinha da planta. E ele provavelmente faz isso enquanto Jonas estava dormindo. Jonas estava escovando os dentes. Jonas estava checando suas redes sociais. Porque Jonas não vê a planta, a lagarta comendo o talo da planta. E ela vai e come exatamente onde há sustentação para as folhas. E as folhas caem. Aí então nós vemos Deus agindo ainda mais. Versículo 8, quando o calor do sol se intensificou, o que é que Deus fez? Deus mandou um vento leste, quente, soprar sobre Jonas. Estudiosos da região onde Jonas estava dizem que existe um tipo de vento chamado siroco. É um vento terrível para aquelas pessoas. Por quê? Porque quando há uma condição de pouquíssima umidade e calor terrível, o vento não é uma brisa. O vento é um siroco. É um vento que produz algum tipo de incômodo tremendo na pele de quem está experimentando. Deus não manda uma brisinha, Deus manda provação. Deus diz, agora Jonas, você vai ver o que é desconforto. E então finalmente Jonas diz, eu desejo morrer. Verso 3, ele deseja morrer por causa dos ninivitas. E agora ele deseja morrer porque uma planta morreu. Finalmente, Jonas está pronto para ouvir de Deus qual é a lição. Veja o que acontece nos versos 9 a 11. Deus vai até Jonas. E Deus diz, você acha certo ficar irado, tão irado, por causa da planta? Jonas respondeu, sim, acho certo ficar tão irado, a ponto
de querer morrer. Deus faz a mesma pergunta que ele faz no versículo 4 com um pequeno acréscimo. Ele diz, Jonas, você acha certo você ficar tão irado assim? Por causa de uma planta, Jonas. E Jonas, gente, Jonas segue ali. O homem duro. Ele diz, sim, eu acho certo. A ponto de eu querer morrer, eu mantenho a minha palavra, Deus. Eu sou um homem de palavra e eu acho que eu estou certo. E aí Deus responde, ele diz, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Sem falar de muitos animais, acaso não devo ter compaixão desta grande cidade? Veja o argumento de Deus. Ele diz, Jonas, você acha certo ter compaixão dessa planta? Sim, é certo. Como é que você pode então dizer que eu não estou certo de ter compaixão de Nínive? E veja o que Deus está fazendo. Deus está mostrando que muitas vezes homens e mulheres de Deus enfrentam tremenda dificuldade para demonstrar misericórdia por aqueles que precisam. E pelo contrário, muitas vezes homens e mulheres de Deus têm tremenda facilidade para demonstrar misericórdia por coisas menores. Deus está dizendo o seguinte, você é capaz de demonstrar misericórdia por uma planta que você nem regou, nem plantou, não arou o solo, nasceu e desapareceu. Você não vai ter pelas coisas e pelas pessoas importantes? Gente, não é assim que nós operamos. Nós somos capazes de ter misericórdia por um celular. Nosso celular cai no chão, trinca a tela e nós dizemos, ai, como eu queria morrer por isso. Estou exagerando, é verdade. Mas não é assim que a gente faz. Nosso celular cai no chão, nós lamentamos profundamente. Nós batemos o carro e o nosso dia acaba. Nós ficamos gripados e nós dizemos, Deus, o Senhor não pode ter compaixão de mim, hoje eu tenho uma reunião importantíssima, eu não posso perder essa reunião. E nós então demonstramos misericórdias por coisas transitórias, pequenas, menores, mas nós somos capazes de passar pelas pessoas ao nosso redor e não notar a sua necessidade física, não notar a sua necessidade espiritual. Nós somos capazes de passar por pessoas que estão chorando e simplesmente nem perceber que elas estão chorando. Nós somos capazes de usar pessoas. Nós somos capazes de nos relacionar com as pessoas e simplesmente não demonstrar um pingo de misericórdia por elas. É isso que Deus está ensinando a Jonas. Jonas, você sabe ter compaixão. Está aí o seu coração. Você quer morrer por uma planta. Você não quer que eu dê compaixão por pessoas. Você tem compaixão por aquilo que é transitório, por aquilo que passa, por aquilo que é menor. E eu não vou ter de Nínive? E Deus diz por que ele deve ter compaixão de Nínive. Deus não precisava dizer, mas Deus diz. Ele diz, Nínive tem 120 mil pessoas. Veja esse número que expressivo. Talvez Nínive tenha sido o maior avivamento da história. Porque nós não temos relatos bíblicos de uma cidade se convertendo de uma hora para outra com um número tão expressivo. Nem mesmo em Atos capítulo 2, quando Pedro faz uma tremenda pregação, tantas pessoas assim se convertem. São 120 mil homens, mulheres e crianças se entregando ao Senhor. E ele ainda explica, ele diz, essas pessoas não sabem decidir entre o certo e errado. São pessoas que estão presas, dominadas pelo pecado que as escraviza e que as atormenta. Jonas, são pessoas que estão indo para o inferno. Jonas é gente sofrendo das maiores dores, dos maiores males. E Jonas, você não pode se importar. Jonas, você não pode dar misericórdia. Deus cita até os animais. Por quê? Porque é claro, Deus está sendo claro aqui, se Ele, Deus, tem compaixão até dos animais, não terá dos seres humanos que portam sua imagem e semelhança? Deus está ensinando a Jonas e dizendo, acaso não devo ter compaixão desta grande cidade? Você percebe o que é que Deus está ensinando? O livro de Jonas, e Jonas capítulo 4,
é a explicação de que o Deus das Escrituras é um Deus que ama salvar pessoas. É um Deus que ama salvar pessoas dos pecados. É um Deus que ama demonstrar a sua misericórdia. E mais, é o Deus que quer usar pessoas que receberam da sua misericórdia para demonstrar essa misericórdia. Deus está ensinando Jonas, Deus está chacoalhando Jonas e dizendo: Jonas, você conhece a minha misericórdia. Como é que você pode dizer que eu não devo dá-la? Como é que você pode agir de modo contrário a isso? Jonas, se você conhece a misericórdia, a graça e a salvação que eu te dou, a única resposta aceitável é você dá-la, pregá-la, compartilhá-la às outras pessoas. E antes que nós empunhemos os nossos dedos e digamos: veja como Jonas é ruim, nós precisamos nos lembrar que eu e você temos tudo o que Jonas tem. Eu e você somos a cara de Jonas. Eu e você somos iguaizinhos a Jonas. Essa é a lição que Deus quer ensinar. Misericórdia se dá porque se recebeu em Cristo. Como é que nós podemos concluir? Veja só. Esse texto aqui ele termina de forma abrupta. Talvez fique a pergunta para nós: e aí, Jonas? Aprendeu? Não aprendeu? E algumas histórias que Deus ensina nas Escrituras, Deus faz isso. Jesus conta a história do filho pródigo, Lucas capítulo 15, e a história não termina. O irmão mais velho entrou na casa ou não entrou? A gente não sabe. E é por isso que Jonas 4 não parece, mas é o final feliz que nós esperávamos. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, Jonas 4 apresenta para nós a pessoa em quem está o final feliz, a pessoa de Deus. Nele está o final feliz e mais. O final feliz de Jonas capítulo 4 está em nós também podemos personalizar isso. Porque veja, se Jonas não responde e se fica aberta a pergunta, então eu e você podemos responder. Diante da misericórdia que eu e você recebemos em Cristo, será que nós estamos prontos a compartilhar dessa misericórdia e fazer da nossa vida útil? Essa é a pergunta que Deus está fazendo, não a Jonas, mas a mim e a você. Como é que nós olhamos para esse ensinamento e nós respondemos? E aí então nós ficamos com duas perguntas a serem trazidas para nós. A primeira delas é: você está disposto a deixar Deus te ensinar? Porque veja só, Deus não vê as coisas e as pessoas como nós vemos. Onde Jonas via inimigos, Deus via pessoas que seriam salvas. Deus não age como nós agimos. Onde Jonas age com ira, Deus age com misericórdia. E este Deus que não age como nós agimos, que não pensa como nós pensamos, esse Deus que não vê como nós vemos, é o Deus que quer nos ensinar a confiar nele. É o Deus que quer nos ensinar a sermos utilizados por ele. É o Deus que quer nos ensinar a ter um coração quebrantado e humilde. Então, se você está disposto a deixar Deus te ensinar, sabe o que é que nós precisamos? Nós precisamos fazer aquilo que Jonas no capítulo 4 não fez. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nós precisamos quebrantar o nosso coração e nós precisamos dizer o seguinte: Deus, eu não sou nada. Deus me perdoe, Deus me ensine, porque Jonas é um homem que não é capaz de ser ensinado. Jonas me lembra daquela música do Roupa Nova, chama Coração Pirata. Ele diz: eu sou amante do sucesso, nele eu mando, nunca peço. Eu compro o que a infância sonhou, se errar eu não confesso. Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar. Eu não me permito chorar. Esse é Jonas. É um homem que manda em si mesmo, que diz: eu sou o dono da minha vida. Os cristãos não são donos das suas vidas. Os cristãos entendem que por causa do que Cristo lhes deu, Gálatas capítulo 2, verso 20, a nossa vida não é mais para nós mesmos, mas é para Deus. Portanto, você está disposto a se deixar ensinar? Que nós dobremos os nossos joelhos, que nós quebrantemos o nosso coração e nós digamos: Deus, me conduza, me ensine. Em segundo lugar, uma segunda pergunta é: você está disposto a deixar Deus te usar?
Porque é interessante, Jonas parecia disposto. Talvez no capítulo 3 Jonas estivesse em Nínive, mas o seu coração ainda estava em Israel. Jonas não estava totalmente disposto a deixar Deus lhe usar. E meus amigos, se Deus quer nos usar, Ele quer nos usar para algo. Ele quer nos usar para a proclamação, para a propagação da mensagem do Evangelho. A mensagem da redenção. E portanto, se Deus quer nos usar, Ele quer nos usar para que preguemos a misericórdia e a graça de Deus. E nós não podemos fazer isso sem que antes a graça e a misericórdia transbordem em nós. Nós só podemos pregar e dar misericórdia. Nós só podemos pregar o Evangelho quando o Evangelho está transbordando nos nossos corações. E é por isso que nós nos lembramos de Efésios capítulo 2. O apóstolo Paulo diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Sabe por que é que nós podemos ser usados? Sabe por que é que nós podemos dar misericórdia, pregar o Evangelho, mostrar a graça de Deus? Porque Deus nos salvou em Cristo Jesus. Porque Ele é o Deus de toda graça, Ele é o Deus rico em misericórdia, e Ele concede-nos a sua misericórdia em Cristo de uma vez por todas e todos os dias. Lamentações capítulo 3, verso 23, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus continua derramando sua misericórdia em nós. E o que é que nós devemos fazer? Nós devemos ser motivados por isso e nós devemos transbordar essa misericórdia para as outras pessoas. Nós podemos ser usados somente quando e se continuarmos provando da misericórdia salvadora de Deus em Cristo, para que nós possamos transbordar isso por meio das nossas palavras e da nossa prática. Quando isso acontece, nós passamos a olhar para as outras pessoas. E elas não são mais pessoas a quem utilizamos. São pessoas que devem ser ministradas pela graça e pela misericórdia de Deus. As pessoas se tornam importantes para nós. As pessoas se tornam mais importantes do que o nosso time, do que o nosso celular, do que o nosso dinheiro, do que a nossa série, do que a sua saúde, do que o seu corpo. Por quê? Porque Deus é rico em misericórdia, nos salvou em Cristo Jesus. J. Robertson McQuilkin diz o seguinte: uma vez que estou livre para fazer escolhas com base na compaixão pelos outros, a necessidade dos homens e mulheres perdidos torna-se de fato atraente. E que necessidade mais atraente existe do que milhares de milhões de pessoas que hoje enfrentam uma eternidade sem Cristo? Nós podemos fazer dessa pergunta a pergunta que orienta as nossas vidas. Uma vez provando da misericórdia de Deus, que necessidade existe maior do que ver outras pessoas sendo salvas pelo mesmo Deus que nos salvou, sendo tiradas do inferno, que era o lugar para onde nós iríamos, sendo trazidas para o reino do amor, o reino do Filho de Deus, o reino do Senhor. Este é o nosso compromisso, e isso é possível a cada um de nós quando nós provamos da misericórdia, da graça, do amor leal, o hesed de Deus, que não é só para Israel, é para nós. Nós somos aqueles que provam e propagam o amor, a graça e a misericórdia salvadora de Deus. Que o livro de Jonas e o final de Jonas se mostrem um final feliz para você. Não porque Jonas estava feliz, não porque estava tudo bem, mas porque o final feliz está em sermos ensinados por Deus, salvos por Deus e utilizados por Deus no seu plano de redimir as pessoas por meio da mensagem do Evangelho. Minha gente, se nós chegarmos ao final das nossas vidas e nós nos entregarmos por isso, certamente diremos que o final das nossas vidas foi um final feliz. E é essa a minha oração. Que ao final das nossas vidas, todos nós possamos dizer: Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Deus, o Senhor me ensinou. Veja quantas pessoas puderam compreender, puderam conhecer o Evangelho, porque o Senhor que me salvou foi o Senhor que me usou. Que Deus nos use grandiosamente e que o final feliz que nos aguarda por causa de Deus e por causa de Cristo nos motive a pregarmos o Evangelho da graça e da misericórdia de Jesus. Vamos orar. Deus amado, obrigado, Senhor, porque a Tua graça
é uma graça que transborda na nossa vida. Obrigado porque a tua misericórdia não é dada somente a algumas pessoas. A sua misericórdia, Deus, não é dada a pessoas de certo tipo, certa língua, certa cor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que nos salvou em Cristo. Obrigado porque provamos da tua misericórdia. Pai amado, clamamos, Deus, para que o Senhor nos torne pessoas diferentes de quem nós somos, para que o Senhor produza mudança nos nossos corações e para que nós não sejamos pessoas de coração duro, arrogantes, orgulhosas, mas pessoas que se rendem a Ti e ao Teu chamado, à Tua missão. E que, portanto, Deus, ao celebrarmos, ao cantarmos, ao ministrarmos, ao agradecermos pela Tua misericórdia, que o Senhor também nos motive, que o Senhor nos capacite a darmos e pregarmos essa misericórdia, a misericórdia de Jesus, o nosso Salvador. Obrigado pela salvação que temos em Cristo e nos capacite a pregar sobre esse Cristo, o nosso Deus e Salvador. É no nome de Jesus, o nome do nosso Salvador, que nós oramos agradecidos e rendidos.